Juízes. Deus me deu uma palavra no começo dessa semana. Ontem ela começou a queimar no meu coração ainda um pouco mais. Juízes capítulo de número 6. Nós vamos para o versículo de número 11. Eu intitulei essa mensagem como Vencendo os Traumas e Conquistando. Algumas pessoas podem falar assim: pastor, mas eu não tenho trauma. Aqueles que falam que não tem trauma é porque não foi ainda no 30 semanas. Dia que você for para 30 semanas, você vai ver quantos traumas você tem. Quantos bloqueios nós ainda temos. Nós estamos pensando seriamente, temos mais uma reunião agora com a nossa liderança no final do mês, agora no começo desse mês, em trazer o projeto 30 semanas para um culto aberto para todas as pessoas semanalmente, para que assim a gente possamos constantemente estar então ajustando esses pontos, porque nós precisamos ser curados. Nós precisamos vencer os traumas que então a vida proporciona. Olha esse texto junto comigo. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Verso 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite. Traga, Senhor Deus, a revelação desta palavra da maneira que cada um precisa entender e receber nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Vamos pensar aqui, vamos então para a história de Gideão. A Bíblia diz que Gideão ele era um filho de um fazendeiro. E esse fazendeiro, esse povo que estavam ali, a Bíblia diz que eles então plantavam. Eles tinham então uma grande plantação de milhos, de grãos e etc. e tal. Só que, a hora que essa plantação crescia, os midianitas, que eram os inimigos, eles vinham e devastavam toda a plantação. À medida que eles então plantavam e chegava outra colheita,
os midianitas chegavam lá e destruíam toda a plantação. Era mais ou menos assim para você entender. Era como você começar a construir uma casa e a hora que ela estiver então com um ponto de respaldo, alguém chegar lá e derrubar as paredes. Aí então, levantava de novo, a hora que ela estivesse então no alto, derrubava de novo, destruía toda a casa. Essa era a história da família de Gideão, do povo que ali estava. Eles estavam então perseguidos, amedrontados por todas as coisas que estavam então acontecendo sobre a vida deles. E Gideão, ele foi chamado por Deus para conquistar a nação, para trazer então a liberdade para o povo daquela época. Só que, como libertar alguém se estamos presos? Como ajudar alguém se estamos então bloqueados? Como então fazer algo para outra pessoa se nós não estamos conseguindo para a nossa vida? E quando então, a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava trabalhando, trabalho pesado, batendo então o trigo, tirando ali, extraindo então ali o trigo. E ele estava ali, imagino eu que todo suado, todo cansado, indignado, né? Por quê? Eles tinham que fazer isso escondido, senão os midianitas chegavam então e tomavam deles. Oh, que infeliz dos midianitas. E ali então, o anjo do Senhor aparece para Gideão. Olha os detalhes desse texto, hein? O anjo do Senhor aparece para Gideão, e quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele fala assim para ele: Gideão, eu quero usar a sua vida para libertar o povo. O Gideão fala assim: mas como eu? Olha lá o versículo de número 12. Vamos lá? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha a palavra de Gideão. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor fosse conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha a indignação de Gideão. Olha como que ele estava malhando trigo no lagar. É como então alguém chegar perto de você e falar assim: ó, você tem sido abençoado, hein? Eu abençoado? Como? Olha que miséria que eu vivo. Era isso que Gideão estava falando. Olha que miséria que eu vivo. O Senhor nos tirou do Egito. Meu pai contou um monte de história boa do Senhor, do poder de Deus, dos homens de Deus. E agora, o que eu estou vivendo. Olha que miséria que eu estou passando. Que situação que nós estamos aqui. Nós plantamos, os midianitas destroem. Nós então, na hora da colheita, eles vêm então e saqueiam. Dá uma pausa aqui na história de Gideão e começa a entrar nessa história agora comigo. Gideão estava bloqueado. Irmãos, Gideão era o cara. Ele era o cara. Ele era a pessoa separada por Deus para libertar o povo. Porém, ele estava bloqueado. Bloqueado a ponto dele olhar e dizer assim: como eu? Quando nós olhamos para você e falamos assim: é o ano de conquista. Alguns falam assim: como eu? Como eu vou conquistar? Olha minha vida como está. Mal e mal tenho comida para comer. Olha que miséria que eu vivo. Olha meu casamento como é uma miséria. É briga em cima de briga. Olha para os meus filhos como eles andam. Olha que situação confusa que eu tenho. Eu não tenho trabalho, começo num trabalho e saio do trabalho, não consigo firmar, não tenho dinheiro para nada, meu filho pede alguma coisa, eu não tenho. Como? Falam-se de Deus, anuncia-se Deus, fala que Deus então é bom. E aí então nós saímos do Egito. Para quê? Para morrer então assim?
escravo pelos midianitas, ter terra e não poder plantar e colher, ter fazenda e não ser rico então de coisas. E talvez algumas pessoas que estão aqui estão com esse mesmo tipo de situação e de sentimento. Porque olha para o ano da conquista, mas diz assim, o ano já está acabando, como que eu vou conquistar? Eu vou conquistar o quê? Eu vou vencer o quê? Traumas, traumas, traumas do passado. Diga assim comigo, traumas do passado me impede avançar. Nós de forma alguma conseguiremos mudar o nosso passado. De forma alguma conseguiremos mudar aquilo que aconteceu de errado na nossa vida até aqui. Mas o que nós podemos fazer é corrigir o presente da nossa vida, para nós termos um futuro de êxito. Só que tudo isso está aqui, está em nossa mente. Veja, o anjo não deu espada para Gideão. O anjo não orou para Gideão. O anjo não fez nada com Gideão. O anjo só falou, olha, vamos lá? Vem aqui comigo aqui. Versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás então Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te enviei? O Senhor estava fazendo o que com Gideão? Estava dizendo assim, Gideão, você não é quem você está pensando que você é. Você é quem eu te fiz para ser. Isso Deus estava falando para Gideão. Porque Gideão, ele estava em uma condição. Eu não sei se você está me entendendo aqui. Olhe para cá e preste atenção no que eu estou falando para você. Ele estava numa condição. Qual a condição que ele estava? Oprimido. Uma pessoa oprimida, ela não tem fé. Uma pessoa oprimida, ela não tem expectativas. Uma pessoa oprimida, ela não tem, então, ela não tem esperança. E quando alguém fala alguma coisa para ela, ela fala assim, imagina, eu. E o Senhor estava falando assim para ele, Gideão, vai nessa tua força. Por quê? Deus não vê isso que você está vendo. O que eu estou vendo. Deus, ele não vê o nosso momento presente. Deus, ele sabe exatamente o potencial que cada um tem. E ele, sabendo o potencial que cada um tem, ele diz assim, vai nessa tua força. Ou seja, eu já coloquei a força dentro de você. Agora você precisa pegar isso e ir na tua força. Você não pode ir de uma maneira contrária. Você não pode ficar pensando em coisas contrárias. Você precisa ir na tua força. Na força que eu planejei e preparei e coloquei então em sua vida. Ali então, Gideão ele olha e fala assim, tá tudo bem, Senhor. E aí ele continua dizendo, versículo 15, e ele lhe disse, ai Senhor, como? Com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Preste atenção aqui para mim, por favor, aqui todo mundo aqui, preste atenção aqui comigo. O Senhor estava falando assim para ele assim, Gideão, vai nessa tua força. Gideão, assume então a sua posição. Gideão, faça então o seu trabalho. E ele disse assim, mas Senhor, eu sou o menor. Eu sou a pessoa mais insignificante. Eu sou o verminho. Eu sou aquele que nem sou. Isso Gideão estava falando para o anjo do Senhor. Eu quero dar uma pausa aqui nessa história e quero então que você olhe para a sua vida nesse exato momento. Quem você pensa que você é? Quais são os pensamentos que estão rodeando e permeando a sua mente?
Quando nós vamos olhar para uma penitenciária, nós vamos ver então muros altos, grades, pessoas então fechadas lá dentro, impossibilitadas de sair para fora. Sim ou não? Porém, há muitas pessoas aqui fora presas em suas emoções, presos em seus traumas, presos em seus medos, presos em suas inseguranças. Inseguranças essas do que, pastor? Inseguranças daquilo que nós vivemos e não deu certo. Inseguranças daquilo que nós fizemos e deu errado. Inseguranças pelas frustrações que nós então passamos em meio da nossa vida. E essas inseguranças nos aprisionam. Do tipo, acabou de ser dispensado de um trabalho, há um medo para procurar um novo trabalho. Acabou de perder um relacionamento, há um medo de iniciar um novo relacionamento. Está então vivendo em uma condição diferente daquilo que Deus planejou para que cada um então viesse a viver. Agora, queridos, eu te pergunto para você, como está a sua mente? O que ela fica fazendo? A nossa mente, ela tem o poder de escravizar a nossa vida. Ela tem o poder de travar as nossas conquistas. Ela tem o poder de então paralisar todos os sonhos que Deus determinou para a nossa vida. Em duas formas. A primeira forma é quando nós a engessamos. Você sabia que nós temos a capacidade de engessar a nossa mente? Nós podemos engessar a nossa mente. Não com gesso, do jeito que você vê então enrolando quando alguém quebra alguma parte do corpo, mas engessar de uma forma para não entrar nada. Sabe aquela pessoa que já está que tudo que se fala, que tudo que se apresenta, que tudo que se mostra, que tudo que é apresentado então para ela, ela não tem mais expectativas porque ela travou a mente. A mente foi travada. Espere aqui, preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando ainda do diabo. Eu não estou falando ainda, de forças malignas que aprisionam a mente. Não estou falando nada disso. Estou falando da mente que você muitas vezes deixa ela aprisionar e condicionar você a uma situação. O que Gideão estava condicionado a fazer? Continuar vivendo como escravo. Malhando então trigo no lagar, trabalhando então daquela forma, escondido, porque senão os midianitas vinham então e roubavam. E assim muitas pessoas estão trabalhando, fazendo, se importando com o mínimo do mínimo do mínimo que possa então acontecer. Queridos, o Senhor ele está dizendo: vai nessa tua força. Eu coloquei uma força dentro de você. E olha que coisa impressionante que me chamou muita atenção esse texto, foi que Deus olha para Gideão e Gideão reclamando, Gideão então esbravejando, falando assim: mas como? Eu não sou capaz de fazer isso. Eu sou menor, minha família é pobre, como eu vou sair dessa situação? Pois bem, o Senhor disse assim: vai nessa tua força. Por quê? O Senhor estava falando assim para ele assim, não vai nesse pensamento, vai na força que eu coloquei dentro de você, porque esse pensamento vai sair e você vai avançar em nome de Jesus. Isso é o ponto que nós então precisamos fazer. Agora, o que ele fala? O que ele faz? Ele diz assim: Senhor, tá, tudo bem. Se o Senhor quer que eu vá, se é isso mesmo que o Senhor quer fazer na minha vida, então me dê um sinal. Diga assim comigo: um sinal. Diga novamente comigo: um sinal. Preste atenção aqui nessa revelação de Deus. Deus vai te entregar um sinal para mostrar o destino que Ele quer levar para a sua vida. Só que nós estamos perdidos,
muitas vezes em nosso eu, em nossos pensamentos, e nós não recebemos, nós não entendemos os princípios e de repente a direção de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos. Se nós não estivermos atentos, nós vamos então perder o melhor que Deus planejou para as nossas vidas. Gideão, ele disse assim: me dá um sinal, Senhor. O Senhor disse assim: eu vou te dar um sinal então. Tá bom. Então, um pouquinho para frente, depois se você continuar lendo, vamos ler junto, vem comigo então. Vamos lá. Versículo de número 17. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga meu presente, e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, preparou um cabrito, pães asmos, de uma efa de farinha, carne, e pôs num cesto, e o caldo pôs em uma panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os pães asmos, e põe sobre essa penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava em suas mãos, e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. O anjo do Senhor pegou então o cajado e falou assim: isso aqui é um sinal? Fogo. Irmãos, Deus é demais. O poder dele e a presença dele é muito grande sobre as nossas vidas, quando nós permitimos. Para Gideão, você lembra que a grande vitória de Gideão foi contra os midianitas, ele venceu com 300 homens. E ele saiu com uma multidão de pessoas, e Deus falou assim: não. É só com um pouquinho de gente, porque é para minha glória ser exaltada, não é pelas suas mãos não. E ali então, Gideão, ele vence os midianitas. Porém antes disso, antes de você vencer as guerras, preste atenção, antes de você vencer as guerras externas, você primeiro precisa vencer as guerras internas. As guerras de pensamentos. Tem pressão na vida? A vida tem pressão? Um trabalho tem pressão? Um casamento tem pressão? Uma eleição tem pressão, doutor? Tem ou não tem? Tudo tem pressão. Tem ou não tem? A nossa vida é uma pressão total. Por quê? Nós nascemos e eles querem que nós chora. E se não chora, bate para chorar. E aí então a vida vai seguindo. Aí nos ensina a estudar. Pressão nas escolas. Se não, né? Agora mudou um pouquinho, né? Mas se não estuda, não passa. Aí vai para trabalhar. Cursinho. E faz um monte de coisa. E faz um monte de situação para poder então entrar. Pressão. Vestibular. 1.000 para 10 vagas. Abriu uma vaga de emprego. 10 pessoas vão ser contratadas. Tem 1.500 pessoas na porta para a primeira entrevista. Diga comigo, a vida é uma pressão. Aí as pessoas casam. E quando elas casam, elas se esquecem que casam com gente diferente. Né? Quem casou com gente igual? É ou não é? Nós casamos com gente diferente. Nasceu em outra casa, foi criado por outra família, teve uma outra cultura, aprendeu coisas diferentes, tem uma cabeça completamente diferente da nossa, e aí vão os dois, e aí é pressão e mais pressão. Aí já não é nem aquelas panelas de pressão, já é até industrial, né, no casamento, né?
é mais pressão ainda. Ou seja, tudo em nossa vida é pressão. E aí você começa, você vai andar, você cai. Você vai montar na bicicleta, você cai da bicicleta. Você vai aprender a dirigir carro, muitas vezes você bate o carro, ou você então enrosca a marcha, ou você fica com medo, aí o outro fica traumatizado e não pega mais o carro, mas nunca mais na vida. Olha que coisa. Para pensar. A vida é complexa, irmãos. A vida não é simples. Tudo isso está então no nosso subconsciente. Nós vamos fazer alguma coisa e dá medo. Você já foi fazer alguma coisa e sentiu medo? Sentiu insegurança? Sentiu aquele suador, aquele calafrio, aquele negócio, você fala assim, gente, tem hora que você chega perto de uma pessoa, você fica assim, você fica com um calafrio, você começa então a suar, é ou não é? Principalmente quando você chega perto de uma pessoa que você não está acostumado então a conversar com ela, e se ela tiver então algum cargo, alguma situação diferenciada, você fica um pouco constrangido para ficar perto da pessoa, porque a vida é uma pressão, e Gideão ele estava nessa pressão. Você acredita que Gideão venceria os midianitas naquele pensamento que ele estava? Como que Gideão ia vencer alguma coisa com aquela mente de galinha que ele tinha? Repare que para você ver, ele tinha uma mente de água ou uma mente de galinha? Ele só olhava para baixo, irmão, só ficava malhando trigo. O serviço dele era acordar e bater o trigo, e catar o trigo, e colher o trigo, e esconder o trigo, e fazer. Era isso aí, isso é coisa de galinha fazer, irmãos. Galinha que fica olhando para baixo, fica ciscando, catando uma coisa ou outra. Águia não, águia é diferente. Gideão tinha perdido a visão. Gideão tinha perdido a expectativa. Gideão tinha perdido a fé. Gideão tinha perdido tudo. Presta atenção, eu não sei se você perdeu a sua expectativa. Eu não sei se você perdeu então a esperança. Eu não sei se você perdeu a fé. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor diz assim, eis que eu sou contigo, vai nessa tua força que eu vou usar a sua vida. Meu irmão e minha irmã, ou nós cremos que nós fomos chamados por Deus, ou nós então temos que parar tudo. Ou nós cremos que nós somos filho amado de Deus, que Deus então é o nosso Pai, e Ele está guardando a nossa vida, ou nós então podemos parar com tudo. Ou nós acreditamos piamente nisso daí, ou nós vamos viver uma vida derrotada, ciscando o chão e comendo então insetos que tem e caem então no chão, ou o resto de comida que alguém joga. Agora Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus sempre tem as melhores coisas para entregar para a minha vida e para a sua vida. Porém, eu e você precisamos estar posicionados para isso. Qual é o trigo que você anda malhando todos os dias? Talvez você é uma pessoa que acorda de manhã e vai então para o seu trabalho. E aí a sua vida já virou aquela rotina. E você está com medo de sair daquela rotina. De sair então daquele mundo, daquela situação, daquela circunferência que você está então, todos os dias fazendo aquelas mesmas coisas. É prático, traz segurança, traz então tranquilidade, só que nós não fomos feitos para sempre fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Nós somos pessoas que estamos todo dia em processo de mudança. Nós estamos mudando. Nossa mente está mudando, nossa história está mudando, nossa forma de agir está mudando. Então, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos ficar engessados. Então, eu quero te convidar você nessa noite, para que você saia dessa situação e vença os traumas. Talvez você se olhe uma pessoa insignificante. Talvez você se ache uma pessoa muito pequena. Talvez você se ache o menor da sua casa, da sua família. Eu quero te dizer, irmãos, que para Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não colocou um talento mais num, no outro, não, de maneira nenhuma. Deus seria injusto isso. Todos nós, eu disse? Todos nós estamos dotados das melhores e maiores capacidades que existem nessa terra. A diferença é, uns trabalham elas, outros ficam malhando o trigo no lagar. Uns pegam então uma pedra bruta e começam então a trabalhar, e ele percebe que ali dentro então há um diamante, e ele extrai então ali aquele diamante. E outro olha para a pedra bruta e fala assim, isso vai dar muito trabalho para mim fazer. Irmãos, é tempo de nós avançarmos.
É tempo de nós sairmos então do mundinho que nós então estamos e avançar para novos patamares. Sabe por quê? A família não é essa droga que as pessoas falam. A sociedade não é essa droga que as pessoas falam. Viu? Não é. Trabalho, empresa, irmãos, Deus nos chamou e você precisa enxergar o seu propósito. E Gideão estava fora do seu propósito. Enquanto ele malhava o trigo, ele estava perdendo o tempo daquilo que era para ele então realizar e conquistar. E eu quero te dizer que Deus vai te arrancar dessa situação e colocar em uma nova situação nessa noite, em nome de Jesus. Deus, Ele quer fazer isso com os seus filhos. Tem gente que já disse assim, já acabou o ano, pastor, já não dá tempo de fazer mais nada. Irmão, nós vamos trabalhar tanto ainda esse ano, nós vamos ganhar tanto dinheiro esse ano ainda, viu? Nós vamos conquistar tantas coisas esse ano ainda, nós teremos tantos momentos de felicidade nesse ano ainda, nós soltaremos tanto pum esse ano. É verdade ou não é? Ainda faremos muita coisa esse ano, sabe por quê? Porque ainda não acabou. E o Senhor, Ele diz que o fim é sempre melhor do que o começo. Então, você se prepara para viver e ter tudo aquilo que Deus planejou e trabalhou para a sua vida e para a sua história. E ali então Gideão fala assim, tá bom, Senhor, me mostra. Você tem fé para fazer que nem Gideão? E falar assim, tá, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Só cuidado, que Ele vai mandar fogo. Alguns vai queimar a cabeça, o rosto, o coração, né? Internamente eu estou falando, tá? Não externamente. Porque Deus, Ele tem o poder de fazer isso com cada um de nós. E ali então Ele queima aquele sacrifício que Gideão Ele coloca ali em cima ali. Aí vamos fechar então aqui, terminar de ver. Versículo de número 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão, ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Eu não sei se você se alegra com essa palavra. Eu não sei se você se alegra com esse momento. Mas quando eu vi que Gideão foi quem foi, mas ele estava em uma situação daquela forma e mudou. Eu quero dizer que todos nós podemos mudar também, em nome de Jesus. Não tem nada impossível para nós. Eu já disse para vocês, já contei para vocês, já acho que umas 25, 35, 45 vezes, mas vou falar mais uma vez. Teve um dia que era para mim ter ficado tão frustrado na minha vida, mas tão frustrado. Eu fui trabalhar de ajudante de padeiro, irmãos. E fui dispensado no primeiro dia. Maduro, no primeiro dia. O padeiro falou assim, você não serve para isso. Foi, meu Deus do céu. Que eu vou servir? Gente, quem que não serve para catar um saco de farinha e jogar dentro do negócio, irmão? Quem não serve para ficar fazendo aqueles bolinhos, irmão? Pensa comigo. E falaram que eu não servia. Eu falei, não acredito. E pensa num cara que ficou frustrado. Porque a gente fica... Aí eu fui na São Martinho, William. Fiz 2 vezes teste para o rogo. É rogue? Chamava lá? Rogo. Irmão, sabe o que é isso? É para ver doença de cana, aquelas pragas, bicho na cana, eu não servi. Não passei, irmãos, 2 vezes. Fui uma vez, reprovei. Passou algum tempo, voltei, reprovei de novo. É impossível um negócio desse. Mas nem para achar largato na cana não servia. Irmãos, o negócio é frustrante, cara. Aí, imagine você,
De repente alguém fala assim para você, não, você pode ser alguma coisa. Como que eu vou ser, rapaz? Eu não servi para ser ajudante de padeiro. Eu não servi para catar bicho na cana. Vou servir para quê? Não era isso que Gideão estava falando? O que falaram que você não serve? O que falaram que você não consegue? O que falaram que você não é capaz? Eu estou aqui, baseado na palavra, para dizer para você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não tem limite para quem entende, irmãos, a palavra de Deus. Não tem limite para quem então conhece o poder de Deus. E Ele permite então a sua mente ser trabalhada, alinhada, organizada no padrão de Deus. E assim você começa a ver então as coisas avançando. E eu quero te dizer que eu ainda estou em processo. Eu estou em processo e você ainda está em processo, porque o melhor de Deus ainda não aconteceu na nossa vida, ela vai acontecer ainda. Mas para isso eu preciso crer. Quando o anjo falou para Gideão, vai nessa tua força, Gideão, eu acredito que ele deu um choque. Ele falou, como? Será? Será que eu posso? Sim, você pode. Vai nessa tua força, Gideão. Ele falou 2 vezes. Aí Gideão falou, opa, peraí, então tá bom. Se é o Senhor que está falando comigo, eu vou, mas primeiro mostra fogo. Faz alguma coisa comigo. E Deus então fez. Então eu quero te dizer, Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você, meu filho. Pare de malhar o trigo no lagar. Acabou o tempo de viver na escravidão. Acabou o tempo de viver então no mundinho, que você acorda e dorme, passa um mês, passa um ano e não sai daquela situação, seja familiar, seja financeira, seja profissional, seja do que for, até mesmo espiritual, e você não sai daquela esfera. Eu quero te dizer que é tempo de você olhar, porque tem lugares maiores e coisas grandes para você ver, para você entender e enxergar na tua vida. E você será esticado, você será então, esticado, porque nós precisamos então permitir que Deus estique a nossa mente, estique então aos nossos conhecimentos, porque o Senhor Ele olha e diz assim, estenda o lugar da sua tenda, estenda o lugar então da sua mente, estenda aquilo que você está fazendo. Porém, você precisa crer. Você crê? Você acredita que Deus vai te levar então para lugares então grandes e especiais? Deus vai então fazer grandes coisas na sua vida? Ou você está acomodado, confortável e dessa forma quer viver então sempre rodeando e malhando então o trigo? Se você não está, se você não quer, se não é isso que você quer, eu quero te dizer que não importa o tipo de frustração que você recebeu, não importa o tipo de aprisionamento que você então viveu na sua vida, não importa o nível da tua família, a cultura, as finanças da sua família, nada disso importa, porque Gideão falou assim, Senhor, nós estamos presos aqui, os midianitas nos roubam, os midianitas tiram tudo de nós estamos aqui como escravos aqui na nossa própria terra, nós não podemos sair, temos que fazer tudo escondido, eu sou o menor da minha casa, minha família é mais pobre então aqui de Manassés. E o Senhor fala assim, é isso mesmo, eu quero você. Eu quero pessoas que os outros você não precisa ser enxergado pelas pessoas. O que você precisa é ser enxergado por Deus. Porque quando Deus pega uma pessoa, irmãos, ela faz assim, tum, e coloca no lugar que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e todo mundo fica assim, E é assim que vão ficar então na sua vida, sabe? Porque tem pessoas aí torcendo para o seu fracasso, mas eu quero te dizer que você não vai viver fracassado, porque o Senhor é contigo, viu? O Senhor é contigo e você vai viver em vitória, triunfando em vitória em nome de Jesus. Sua família, seu trabalho, suas finanças, seu ministério, sua vida espiritual, sua vida intelectual, tudo vai mudar. Sabe por quê? Porque você primeiro vai acreditar e a tua força. Deus colocou a força dentro de você. Bata no seu peito e diga assim, eu tenho a força. Qual é a força que você tem, queridos? Quem mora dentro de você? Quem está dentro de você? Fala. Diga assim, eu sou templo do Espírito Santo. Há uma força inesgotável
em minha vida. Ah, querido, nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores e nós conquistaremos para a glória de Deus. Olha para esse conquistador que está do teu lado, diga assim: vai nessa tua força. Diga assim: vai nessa tua força. Você vai vencer todos os exércitos em nome de Jesus. Amém? Não desista, não pare, não se frustra, vença os traumas. Sabe por quê? O passado, diga assim comigo: o passado eu não consigo mudar, porém o presente eu consigo corrigir. O que te fizeram com você? Porque eu convivo com um monte de situações que é assim: eu não vou porque eu fui violentado. Eu não vou porque me abandonaram. Eu não vou porque eu não tive pai, não tive mãe. Eu não vou porque eu nunca tive padrinho para entrar em algum lugar. Nunca tive uma cunha para fazer nada. Irmão, você não precisa de nada. Você já tem tudo que você precisa. O que você precisa é Deus na sua vida. Viu? É Deus e você já tem Deus já na sua vida. Então você, não importa quem você foi, não importa o que aconteceu, não importa o que foi a sua... O que importa é para você avançar para a glória do Senhor. Você vai avançar para a glória do Senhor e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé então, em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho.